Prepare-se para embarcar em uma jornada intrigante pelas lendas e mistérios de Ibiara. Neste documentário exploraremos a essência das lendas, o confronto entre narrativas do real ao mito. Começaremos nossa jornada com as lendas mais antigas e documentadas, mergulhando na história do misterioso bicho do açude e na assombrosa lenda da morta-viva. Em seguida, desvendaremos outras lendas ocultas, cuja busca foi repleta de desafios. Prepare-se para descobrir os segredos entrelaçados à rica tapeçaria das histórias de Ibiara. Ibiara, cidade de encantos e mistérios, onde lendas e mitos se entrelaçam em seus fios. Do bicho do açude à mulher da estrada, histórias que a noite escura nunca acalma. Na casa assombrada, espíritos vagueiam. As lendas muitas vezes nascem de fatos reais, locais ou personagens históricos, temperados com a imaginação popular. Elas preservam a memória do passado, contando histórias de bravura, amor, tragédias e superação que moldaram a identidade da comunidade. As lendas são um patrimônio cultural inestimável, que contribui para a preservação da identidade de um povo. Elas conectam as gerações, fortalecem o senso de comunidade e celebram a riqueza da cultura local. As lendas são mais do que simples histórias. São portais para a alma do povo, revelando sua cultura, valores e visão de mundo. Preservá-las e compartilhá-las é um dever de todos, pois elas nos conectam com o passado, moldam nossa identidade e nos inspiram a construir um futuro melhor. As lendas são como um rio que flui através do tempo. É nossa responsabilidade garantir que esse rio continue a fluir, irrigando as gerações presentes e futuras com a sabedoria e a beleza do passado. Ibiara, cidade de encantos e mistérios, onde lendas e mitos se entrelaçam em seus fios. Do bicho do açude à mulher da estrada, histórias que a noite escura nunca acalma. Na casa assombrada, espíritos vagueiam, sussurros e gemidos pelas paredes ecoam. O velho da madruga, a figura sombria, some de repente, deixando apenas a névoa fria. Ibiara, cidade das lendas, onde a fantasia se mistura com a realidade. Comadre florzinha protege a mata, estátua que gira guarda um segredo em sua testa. Acreditar ou não, cada um decide, mas as histórias de Ibiara jamais se esquecem. Ecos do passado que no presente residem, encantando a alma e alimentando a mente. Lendas, particularmente e historicamente falando, elas são criadas, né, são contadas para dar sentido, para dar um significado a algum fato ou alguma coisa que de fato aconteceu, né? Dá significado, atribuir, né, significado a alguma coisa que aconteceu e dê sentido àquilo. É verdade? Aconteceu? Acontece? Não sei. É mentira? Também não posso afirmar. As lendas, embora envoltas em mistério e fantasia, podem conter grãos de verdade. Frequentemente nascem de eventos reais, reinterpretados e adornados com elementos folclóricos ao longo do tempo. Assim,
Mesmo que um ser metade cobra e metade gente ou uma morta-viva não existam, as lendas que o cercam podem refletir perigos reais da natureza ou medos ancestrais da humanidade. É nesse ponto que reside o fascínio das lendas, na tênue linha entre o real e o imaginário, onde a história se transforma em um espelho da cultura local. Essa lenda ela faz parte da história de Ibiara. Então, assim, é algo que faz parte da história, né? Acredito que não tem como a gente desprender da história de Ibiara essa lenda. A lenda conta que uma menina teve um filho, né? Engravidou, teve um filho, e para que esse boato, né, essa história não se espalhasse, ela teve que jogar a criança no açude, teve que se desfazer da criança. Jogou a criança no açude, e essa criança veio a tornar-se um bicho que aparecia para as pessoas, até que apareceu para um senhor que duvidou, né, dessa lenda, dessa história. E esse bicho apareceu, né? Conta-se que esse bicho pode ser metade pessoa e metade cobra, ou outro tipo. E apareceu e ele sumiria, no caso, se um grande religioso viesse a batizar essa criança, né? Então já tem uma misticidade religiosa envolvida também. Até isso acontecer, esse açude nunca secaria. E de 7 em 7 anos, esse bebê também chora, né? Pessoas escutam o choro dessa criança. Eu acredito, assim, culturalmente falando, a lavanderia já fazia parte do açude, né? Eu não tenho conhecimento de quando o açude foi feito, né? Nem por quem, nem quando. Não sei se quando Joaquim Lopes chegou já tinha esse açude, ou ainda não tive acesso a registros que datam, nem pessoas que conheçam a data de construção desse açude. É que as pessoas utilizavam da água justamente para lavar roupa, né? Como era comum em todas as cidades. Conta na lenda que ele pode ser de 3 tipos, né? Pode ser metade cobra e metade homem. E pode ser também que é um grande peixe. Ou que é metade cobra e metade homem, né? Mas ele fazia aparições, né, como forma de assustar. E as pessoas, por desconhecerem, né, e por terem medo dessa coisa diferente, né, se assustavam. E, historicamente falando, a gente pode entender que, como a lenda inicia falando que uma mulher teve que jogar esse bebê dentro do açude para que essa história não se espalhasse, dá a entender que possivelmente ela teve essa criança com um homem que era casado, ou que ela não era casada, né, e não poderia assumir essa criança sozinha, já que estamos falando possivelmente de um período que a mulher não tinha essa liberdade, né, essa individualidade, essa independência. E teve que se desfazer da criança, teve que jogá-la, né, em algum lugar ou ir embora da cidade, né, para que essa história não se espalhasse, não ferisse a moral e os bons costumes. E pode-se entender também que o ensinamento que passa é que as mulheres não deveriam, né, mesmo que tenham feito um ato errado e ter engravidado, não deveriam se desfazer de uma criança, de um bebê, porque isso poderia trazer consequências para a própria população, né, como esse bicho do açude, né, criar esse bicho no açude, já que não foi jogada a criança. Conhecida como Mãe Sinhara, residia na cidade de Ibiara e de repente teve um ataque, né, chamado ataque de catalepsia. A catalepsia é um distúrbio neurológico que causa episódios repentinos de rigidez muscular e perda da consciência. As pessoas em estado cataléptico podem ficar em posições bizarras por longos períodos de tempo, sem sentir dor ou desconforto. Elas também podem ter dificuldade em falar, respirar e mover os olhos.
não recobrava os sentidos, né? O pessoal que a acompanhava ficou agoniado e todos entenderam que ela estava morta. Essas questões de morte, hoje ainda precisa, mas antigamente necessitava muito e acreditava-se muito em ter a presença de um religioso, né? Para fazer esses ensaios pós-mortem, né? Dar esse último adeus, deixar o morto ali tranquilo, o morto capaz de fazer a passagem, fazer aquelas rezas para que ele pudesse alcançar a eternidade. E com isso chamou-se o vigário, que residia na cidade de Piancó. Como era um percurso bem longe, o transporte, né, não existia carros, veio a cavalo. E enquanto isso, o pessoal foi fazendo, né, vestindo a mortalha, colocando-a no caixão, ou possivelmente numa rede, né, que era onde enterrava, e fazendo todos os rituais, as rezas, as orações, esperando a chegada do vigário para dar a reza final, né? Só que quando o vigário chegou, depois de muito tempo, percebeu que no momento da oração, Mãe Sinhara se mexeu, né? E aí todo mundo ficou apavorado e com medo, né, de um morto ali, teoricamente, se mexendo, né, abrindo os olhos. E aí, depois de um bom tempo, né, percebeu-se que Mãe Sinhara não estava morta, né? Tinha tido apenas como coloca-se na lenda, uma rigidez dos músculos, né, e ficado ali paralisada e, teoricamente, né, ali morta. As pessoas acreditavam que ela estava morta, mas depois de um tempo ela foi voltando à vida, né? Então, assim, como o período não tinha essa medicina científica, né? As pessoas não tinham conhecimento, não tinham médicos ali para fazer aquela avaliação, nem tinha essa ideia de esperar 24 horas para poder enterrar. Então, todo mundo achou que ela era morta, né? Mas há uma explicação, no caso, médica para isso, né? Uma doença, no caso, um ataque que dá e a pessoa fica imóvel e pode entender que ela está, de fato, morta, né? Mas depois de um tempo, ela volta à vida de novo, novamente. Essas foram as duas lendas mais famosas de Ibiara, a lenda do bicho do açude e a história da morta-viva, mas a cidade tem um bocado de outras histórias incríveis. Uma delas, que muita gente conhece, é a lenda da mulher de branco. O pai da filha que vinha de Diamante para Ibiara, né, que quando chegou ali na curva, um pouquinho depois da curva, tinha uma mulher toda vestida de branco, tá? Pediu carona. Essa mulher foi entre o pai e a filha no carro. E nisso, elas começaram a conversar. Tanto a filha como o pai conversar com essa mulher. E foi a estrada quase chegando ali na Diamantina, um pouco depois da Diamantina. Tem aquela cidade da Diamantina, que também tem uma curva. Um pouquinho mais pra frente, um pouquinho numa reta, diz que o pai e a filha começaram a sentir um cheiro muito forte de rosa. E aí a filha olhou assim pro lado, o pai também olhou pro outro, para ver de onde é que vinha, né? Porque eles vinham do lado da janela, e aquele cheiro de rosa forte, eles olharam para ver se estava vindo de algum lugar da estrada. Quando eles viraram, quando a filha e o pai viraram para, né, para comentar sobre o cheiro, cadê a mulher? A mulher não estava mais no carro. De Botija, eu tenho amigos que já sonharam com Botija, foi até acho que é o nome dele, eu não sei se foi Cleon, eu sei que é um dos irmãos que era vizinho da minha casa, que sonhava com a Botija ali no pé de, como ele já falou, né, Júlio, eu vou falar, porque quando diz que fala, ela não tem mais, não existe mais, né, você tem que ir lá atrás dela sozinho, ou com a pessoa que você tem, que aparece no sonho. Então ele sonhava que tinham ali num pé de joá, ali do lado de casa, onde eu moro hoje, no sítio dos Ramalho. E inclusive esse pé de joá ainda tem até hoje, esse pé de joá. E essa era uma mulher que dizia sempre pedir para ele ir lá, para ele pegar essa botija. E ele sonhava quase todo dia. Ele pegou uma vez eu contando sobre os sonhos que eu tinha, e a gente contando sobre as histórias de terror. Ele comentou sobre isso. Aí pronto, aí todo mundo ficou assustado, não era para ele ter contato, era para ele ter retirar, que ele hoje estava rico. Mas enfim, ele não foi. E
contou a história e ficou pobre, e tá pobre. Que foi uma vez, a gente tava, eu também era muito pequeno, a gente tava vindo de Diamante pra Ibiara, e meus avós moram ali acho que é Pombinho, um sítio. E de Diamante pra cá, pra Ibiara, tem uma entrada que vai pra esse sítio Pombinho, que fica logo acima do Açude Queiroz. E nesse dia a gente veio, meu pai, minha mãe, meus avós, meu avô, minha avó, minha mãe, meu irmão. Acho que eu nem tinha, meu irmão mais novo ainda não existia ainda. Aí meus avós desceram do caminhão, inclusive a gente vinha na parte de cima da carroceria e meus avós vinham dentro da cabine com meus pais. Eles desceram e meu pai ficou lá um tempo parado na entrada lá, que dá acesso ao sítio. Aí ficou conversando com meu pai. E nisso, eu em cima da carroceria. Quando eu olhei para um ponto assim de mata, só vi aquela luz branca, como fosse um cachorro grande, tipo de quatro de pata mesmo, andando assim. E bem devagar mesmo. De repente, esse cachorro, não era bem um cachorro, gente, tá? Eu tô dizendo assim, era uma imagem branca, como fosse um animal de quatro pernas ou patas, e depois fica em duas patas e sai andando como fosse um ser humano. Não sei definir que o animal era, eu sei que tinha as quatro patas, tava de quatro patas, seguiu o caminho, de repente ficou em pé, em duas patas, e saiu andando e foi andando até começou a intensidade da luz diminuir até sumir. Então não sei se era um cachorro, se era outro tipo de animal, não sei, eu sei que não tem imagem, era uma sombra, só era aquele negócio, aquele brilho branco mesmo, andando na mata mesmo, do lado da pista. Então não sei dizer se era um cachorro de fato. Esse túmulo inclusive é de uns bisavós de uma amiga minha. A avó dela sempre contava que quando dava meio-dia e meia-noite, essa santa girava em direção para a igreja. Então, se ela tivesse em direção aqui para a saída, quando dava meio-dia ou meia-noite, essa santa virava para a igreja. Inclusive, eu estudava do lado, quando era mais novo, eu estudava lá em Tiridia, e a gente sempre percebia, quando a gente focava na santa, ela não girava. A gente chegava lá no horário e tal, que o pessoal falava que ela girava, ela estava no mesmo canto parado. Mas quando a gente passava um tempo que esquecia, quando ia ver, ela já estava em outro lado. Inclusive, uma vez a gente, quando pequeno, né, moleque, tentou pular para ver se tinha alguma trava, se tinha algum botão, alguma coisa que acionasse essa santa. Inclusive, essa minha amiga, que é neta do pessoal que é enterrado lá, que foi um dos primeiros que foram enterrados lá. Inclusive, ela disse que é da época de 1800. Não sei se Biara tem tudo isso, ou o cemitério tem tudo isso, mas foi ela que me contou, tá, gente? E a avó dela disse que realmente acontecia isso. Ela não acredita. Eu acredito porque eu já vi. O pessoal que estudava comigo também já viu. Então, a gente quando focava nela, ela não acontecia nada. Mas quando a gente parava, que passava um tempo, que a gente se esquecia da santa, ela estava lá em outra direção. Então ela sempre girava, sempre, sempre. Eu não lembro os horários que a gente via, mas ela sempre girava. Isso eu já vi mesmo. Isso, um dia ela estava virada para a igreja, outro lado ela estava virada para a saída de Biara, em direção a Diamante. Ela sempre girava, sempre. A gente olhava, ela estava numa direção. Quando eu olhava um tempo depois que a gente esquecia, ela estava para outra direção. Inclusive eu tenho fotos, acho que eu ainda tenho fotos aqui. Tentei tirar as fotos. Nesse momento a luz falha, e todos ali ficam apreensivos. Um olha para o outro e a gravação para. Porém a live não parou e continuou sem pausas, apenas a gravação para o documentário que falhou. O mais bizarro é que não estava conectado na energia. Então quem quiser assistir, o episódio completo com as lendas está no YouTube, canal do Ibicast, Ibiara Notícias. Então continuemos com a lenda. A gente pequena, a gente escutava. Aí a gente brincando, porque a gente estudava, era eu e meus colegas, a gente estudava lá em Tiridia, que é do lado, a escola era do lado do cemitério mesmo. Então a gente sempre brincou naquela escadaria da Tiridia, e tem um terreno também do lado da escolinha que a gente também brincava. Então a gente sempre pulava, às vezes a gente pulava o cemitério, né? Porque criança, você sabe, criança é uma capetinha, não obedece ninguém. Então a gente sempre pulava o muro do cemitério, às vezes o portão estava aberto, a gente entrava, porque a gente ficava curioso.
E a gente foi percebendo, a gente disse, gente, essa santa não estava virada ontem pra cá, e por que ela tá pra esse outro lado? A gente foi perguntando, criança, porque criança sempre pergunta, né? A gente sempre perguntava, sempre perguntava. Inclusive, eu não lembro quem é a família, acho que, eu não lembro. Tinha uma família que morava do lado de Tiridia, que uma senhorinha que ela gostava de sentar na calçada durante a tarde, que ela falava que realmente a santa girava. Inclusive, já foi muita gente lá nesse túmulo para saber se tinha algum botão, alguma alavanca, algum dispositivo que fizesse isso acontecer. Ela sempre virava para a igreja, em direção da igreja. Era meio-dia ou meia-noite. Então, eu acho que, como, pelo que ela falou aqui, deu a entender que meio-dia virava para a igreja e quando era meia-noite ela virava ao normal, a direção que ela foi colocada lá. Ela disse, eu vou contar uma história que minha avó me contava. Esse túmulo que tem a santa em cima é um dos meus bisavós paternos e alguns tios do meu pai que estão enterrados aí. Minha avó materna dizia que quando era meio-dia e meia-noite a santa girava e ficava de frente para a igreja. Muita gente, segundo ela, falava que via isso acontecer. Claro que eu sei que é mentira. É palavras da minha amiga, tá? Ela não acredita. Eu acredito porque eu já vi isso acontecer também, entendeu? Eu já vi a santa tá um dia em uma direção e no outro dia tá em outra direção. Então eu acredito porque eu já vi. Fomos lá em Vazante e, embora questionados pessoalmente, todos recusaram-se a falar em frente às câmeras. No entanto, fora de registro, confirmaram e detalharam algumas informações, tornando o caso ainda mais intrigante e semelhante a uma obra de ficção. Cuidado! Essa história está cheia de fatos bizarros que vão te deixar pensativos. Mas se você é curioso e quer saber essa história, vem comigo. Boa noite, pessoal de Imbiara. Deixa eu me apresentar, acho que todos me conhecem, né? Me chamo Zé Neto e quero contar para vocês um relato, tipo, que aconteceu, né? Na casa que Frei Damião dormia, se localiza na Vila Vazante, município de Diamante. Essa casa aconteceu coisas muito bizarras. Não é realmente uma lenda, é sim um fato real. Estarei contando para vocês, viu? O que aconteceu nessa casa. A casa também tem a fama de ser mal assombrada também, tá bem? Na Vila Vazante existe uma casa conhecida por acontecimentos bizarros e sobrenaturais. Anos atrás, um pai com problemas mentais abusava das filhas e matava os bebês, enterrando-os no chão da casa. Frei Damião também passou um tempo lá, mas partiu após ver o que descreveu como um demônio. Várias pessoas, incluindo um agricultor que lutou com uma criatura sinistra, relataram experiências assustadoras. Fenômenos como móveis sendo derrubados e redes sendo balançadas são comuns. Coisas bizarras aconteceram nessa casa na Vila Vazante. Quem duvidar pode perguntar aos moradores. Um colega meu morou lá muitos anos e dormia na rua, pois os barulhos noturnos eram intensos, com móveis sendo derrubados. Um casal vivia nessa casa. O pai sofria de problemas mentais e abusava das filhas. Quando elas engravidavam, ele não permitia que saíssem de casa e matava os bebês, enterrando-os no chão de tijolos. Usava um martelo para matar as crianças. Um dos filhos do casal, que sobreviveu, foi criado pelos avós maternos em Santana de Mangueira. Ele escapou porque os vizinhos começaram a desconfiar da situação. Uma senhora morou na casa por 5 anos, mas não dormia lá devido aos fenômenos sobrenaturais, como móveis sendo derrubados e barulhos de janelas batendo. Colegas meus que moram na Vila Vazante relatam que, ao tentar dormir na casa durante uma caçada, não conseguiram devido à rede ser violentamente balançada. Frei Damião passou uma temporada nessa casa, cerca de 30 dias, aproveitando o local calmo e elevado para suas orações. Ele dormia no chão, usando um cobertor como travesseiro. Em um dos quartos havia um oratório onde ele rezava. Frei Damião deixou a casa após ver algo muito bizarro que ele descreveu como o demônio. Um agricultor, que lutou com um demônio usando uma roçadeira,
também relatou experiências assustadoras na casa. Ele enfrentou uma criatura muito feia e sinistra, e quem duvida pode confirmar com os moradores da Vila Vazante. Num domingo, por volta das 9h30 da manhã, fui à casa e senti um arrepio muito forte ao chegar perto da casa e subir na laje. Notei um urubu parado na beirada do telhado, observando-me fixamente. O urubu não voava quando eu me aproximava, o que me deixou desconfortável e com a sensação de que ele não era real. Com 2 cães ao meu lado, continuei andando, mas o urubu não parava de me observar, o que me causou ainda mais inquietação. Os relatos de atividades paranormais e os trágicos eventos que ocorreram lá tornam esse lugar potencialmente perigoso e perturbador. A casa é conhecida por suas manifestações sobrenaturais, e a sensação de desconforto é intensa para aqueles que se aventuram em seu interior. Agradeço por compartilhar essas histórias. A contribuição ajuda a preservar a memória dos acontecimentos e a manter outros informados e seguros. Na segunda noite, meu colega e eu fomos caçar na mata perto da casa dele. Chegando lá, acendemos uma fogueira e esperamos até tarde. Soltamos os cães para farejar, mas não encontramos nada. Por volta da meia-noite, enquanto estávamos sentados, vi uma criança de cabelos longos e brancos. Era a Caipora. Meu colega, experiente caçador, não a viu naquele momento. Ela usava um vestido branco e seus cabelos quase tocavam o chão. Logo depois, ela sumiu. Meu colega achou que eu estava imaginando coisas, mas eu sei o que vi. Como estava longe da casa dele, decidimos acampar ali mesmo. Descemos em uma grota, meu colega levou uma rede, mas ele logo se arrependeu. Deitei na grota e, de repente, galhos começaram a quebrar. Meu cachorro latiu e eu fiquei com medo. Iluminei com a lanterna, mas não vi nada. Ao amanhecer, meu colega, que estava deitado ao meu lado, me disse que sua rede balançou muito durante a noite, como se alguém o estivesse enforcando. Ele estava com medo e resolveu sair da rede e deixar lá onde eu estava. Essa foi a última vez que caçamos juntos. Aconteceu na segunda à noite, dia em que não se deve entrar na mata. Foi uma experiência real e assustadora que nunca vou esquecer. Há algum tempo, encontrei uma carta embaixo da minha impressora, como se alguém a tivesse colocado lá sem que eu percebesse. Não sabia há quanto tempo ela estava ali, e isso me deixou assustado. A carta estava selada com um adesivo de rosas e manchada de tinta da impressora. Quando abri, descobri uma história misteriosa que mudou meu humor. Era um conto de terror, ou talvez suspense, difícil definir. Parecia uma lenda ou uma situação mal resolvida. A história falava sobre o velho da madrugada e se passava em Ibiara. Eu costumava caminhar de manhã cedo pela cidade, aproveitando a paz e a natureza. Na praça, ao lado da igreja, sempre via um velho, com um chapéu incomum, sentado no mesmo banco. Ele estava lá todos os dias, até nos domingos. O que me intrigava era que, ao me aproximar, ele parecia se dissolver no ar, como uma névoa. Isso me levou a questionar se ele era um fantasma ou algo sobrenatural. Decidi compartilhar minhas experiências no YouTube, mas após isso, o velho desapareceu. Uma manhã, encontrei uma névoa densa na praça e vi o velho caminhando em minha direção. Ele passou por mim e se dissolveu novamente, deixando-me cheio de perguntas sem respostas. Até hoje, não sei quem ele era, mas a experiência me mostrou que o mundo tem segredos que, talvez, nunca sejam revelados. Tenho fé que alguém ainda vai me dizer quem era aquele velho. Esse acontecimento despertou em mim o desejo de fazer este documentário. Embora possa ter sido uma experiência única, ela permanece envolta em mistério. Ibiara,
cidade de encantos e mistérios, onde lendas e mitos se entrelaçam em seus fios. Do bicho do açude à mulher da estrada, histórias que a noite escura nunca acalma. Na casa assombrada espíritos vagueiam, sussurros e gemidos pelas paredes ecoam. O velho da madrugada, figura sombria, some de repente, deixando apenas a névoa fria. Ibiar, cidade das lendas, onde a fantasia se mistura com a realidade. Comadre Forzinha protege a mata, estátua que gira guarda um segredo em sua testa. Acreditar